Bom, nessa noite eu quero tratar rapidamente com vocês sobre um assunto aqui que vem ardendo no meu coração já há algum tempo, mas eu esperei o momento certo para tratar disso. Eu queria te convidar nessa noite para que você possa abrir a sua Bíblia no livro dos Provérbios, chamados Provérbios de Salomão, né? Livro de Provérbios, no capítulo 27, no verso 17. Vamos ler apenas esse verso e a partir de então eu vou refletir um pouquinho com vocês com um tema que o Senhor colocou no meu coração, trouxe ao meu coração. Provérbios 27, verso 17. Todos acharam? Quem não achou aí, com certeza achou aqui. Eu vou estar lendo o texto e ele diz assim, na versão em inglês diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Pode parecer meio estranha essa frase, né? Antes de qualquer coisa, eu quero ler esse mesmo texto em outras versões da Bíblia. Com certeza a gente talvez não tenha aqui, mas na Corrigida de Almeida, esse texto ele fala assim: como o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Também parece não muito claro. E aí eu busquei duas outras versões que eu acho que agora a gente vai começar a entender melhor o que esse provérbio quer dizer. E já fica a dica: quando você ler um texto na Bíblia e ele não for muito compreensível para você, procure outras versões mais modernas, porque lendo em outros textos, talvez você vai encontrar algum que a coisa se torne mais clara, o texto se torne mais claro. Na nova versão, na linguagem de hoje, que a gente chama de NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, o texto diz assim: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, como o ferro afia o ferro, uma pessoa aprende com a outra. E a melhor das traduções que eu encontrei foi na Bíblia Viva. É uma versão não muito conhecida no Brasil, mas tem muita gente que tem essa versão. E a Bíblia Viva ela usa o seguinte termo: como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, dois amigos que discutem os seus problemas com sinceridade acabam se tornando mais amigos e mais maduros do que antes. A Bíblia Viva foi a minha versão preferida aqui ao pesquisar esse texto, porque ele deixou bem claro sobre o grande desafio da vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre construindo relacionamentos saudáveis. Porque quando nós falamos de relacionamentos, nós nos deparamos com grandes desafios. O texto que eu acabei de ler para vocês se encontra no livro de Provérbios. E o livro de Provérbios ele faz parte da chamada literatura de sabedoria da Bíblia. Literatura de sabedoria do Antigo Testamento. E é atribuído ao rei Salomão, por muitos, que foi conhecido pela sua grande sabedoria. O propósito central do livro de Provérbios é oferecer conselhos práticos e conselhos éticos, conselhos que possam dirigir, orientar a nossa vida, para que nós possamos viver uma vida com uma maior sabedoria. A sabedoria, ela é o conhecimento colocado em prática. Hoje nós estamos numa sociedade, numa época que valoriza muito o conhecimento. Eu vou observando as pessoas e elas acham que conhecimento é poder. Nós ainda estamos nos resquícios da Idade Moderna, onde o mundo era defendido pela ciência, pelo conhecimento. E daí, vem da Idade Moderna para cá, que vem aquela velha frase que conhecimento é poder. Só que eu lamento dizer, mas o conhecimento ele não pode mudar a vida de uma pessoa por si só.
O conhecimento ele só pode transformar a vida de uma pessoa se for colocado em prática. Senão você é alguém que recebeu uma informação, que você possui essa informação, mas não mudou nada o fato de você saber sobre aquilo. Na Bíblia, sabedoria é diferente de conhecimento. Na Bíblia, sabedoria é quando você coloca em prática o conhecimento. O homem sábio é aquele que é prático. O sábio é aquele que consegue resolver problemas. Onde estava a sabedoria de Salomão? E onde estava a sabedoria de muitos juízes, muitos líderes do Antigo Testamento? Estava no fato que eles tinham que resolver BOs quase todos os dias. Quase todos os dias problemas eram trazidos para eles. E o que eles procuravam fazer? Trazer uma resposta para resolver aquele problema. A atitude de trazer uma solução para o problema é sabedoria. Sabedoria é isso. Sabedoria é a habilidade de fazer alguma coisa. Aquele que tem habilidade para alguma coisa é sábio. O carpinteiro, o marceneiro, tem habilidade com a madeira, ele tem uma sabedoria em pegar uma madeira e transformar em um móvel. Um músico, ele tem a sabedoria de pegar um instrumento, um monte de conhecimento teórico e transformar em música, e transformar em poesia, transformar em arte. Um mecânico, ele tem a habilidade de pegar e consertar o seu carro. Aí temos um aí, ó, um sábio no que faz. O mecânico, ele faz isso. Independente se ele apenas vivesse das informações teóricas e não colocasse em prática, não mudaria nada, não transformaria nada. Então a proposta do livro de Provérbios é nos ensinar sabedoria, ou seja, levar a gente a uma prática de vida que faça com que a nossa vida tenha sentido e significado. E esse capítulo 27 de Provérbios, ele carrega uma coletânea de vários conselhos que está relacionado com várias áreas das nossas vidas. Porém, esse versículo que nós acabamos de ler, esse versículo que nós lemos há pouco, verso 17, ele usa uma metáfora, ele usa uma figura de linguagem para falar que os relacionamentos, que os bons relacionamentos, as boas convivências, tem o poder de trazer crescimento para a nossa vida, de trazer amadurecimento para a nossa vida. E aí ele usa a metáfora, o símbolo de um ferro afiando o outro. E quando a gente olha para um ferro afiando o outro, não sei se vocês já viram, mas muitas vezes, quando você vai afiar uma ferramenta, muitas vezes você vai passar ali um esmeril e vai sair fogo. Quando você faz fricção de um ferro com o outro, muitas vezes saem faíscas, Ou seja, a metáfora do ferro fala que o processo de afiar, que é um trabalho árduo, e às vezes envolve esse atrito, vai dizer que os relacionamentos saudáveis, eles não estão isentos de dificuldades ou de desafios, que na verdade, conviver com pessoas, conviver com a outra pessoa é desafiador, seja numa amizade, seja num casamento, seja num namoro, seja num ambiente profissional, seja na escola. A partir do momento que você tem que conviver com gente, a partir do momento que você tem que lidar com o outro, que não é você mesmo, e lidar conosco já é uma grande dificuldade, lidar com o outro, viver com outras pessoas, se torna desafiador. E o sábio aqui, ele entende, ele fala, olha, o relacionamento de duas pessoas, muitas vezes vai ter atritos, vai sair fogo, vai sair fumaça, a coisa não vai ser fácil. Mas assim como uma lâmina, quando ela é friccionada, esfregada na outra, ela faz com que a outra seja afiada, ela faz com que a outra se torne melhor. Nós vamos entender que os relacionamentos humanos podem nos levar ao crescimento. É convivendo com pessoas que nós podemos nos tornar pessoas melhores. É convivendo com o outro que a vida ganha sentido e significado. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui nessa noite, na nossa reflexão, é que os relacionamentos são desafiadores.
E eu quero começar falando sobre o desafio de conviver com outras pessoas a partir de uma frase que ela ficou muito conhecida, de um filósofo que viveu até no século passado. A frase que ele usa é exatamente essa que eu vou lançar aqui no projetor. Essa frase é do Sartre, que diz: o inferno são os outros. Essa frase é de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Ele escreve uma peça teatral de 1944. O nome da peça é Entre Quatro Paredes. E nessa peça, ele fala de 3 pessoas que elas ficam presas numa sala depois de morrerem. Então elas morreram na peça e aí elas ficam juntas no mesmo lugar, sem a possibilidade de fuga. Então morreram, estão lá numa sala juntas, 3, e não vão poder mais sair de lá e vão ter que conviver uma com as outras. E aos poucos, na peça, eles vão percebendo que a tortura não é... E essa, a ideia do Sartre é que eles estão no inferno. E que o inferno, na verdade, no fim das contas, não é o lugar, não é as punições, mas é ter que conviver com as falhas dos outros, ter que conviver com o abuso dos outros, ter que conviver com o julgamento dos outros, ter que conviver com o fato de que muitas vezes a convivência com outras pessoas gera em nós angústia. As convivências geram aprisionamentos muitas vezes quando elas não são saudáveis. Relacionamentos doentios, tóxicos, fazem com que pessoas adoeçam. Relacionamentos tóxicos fazem com que a vida das pessoas se torne um verdadeiro inferno, e isso promovido pelos outros. Quantas pessoas não carregam traumas? Quantas pessoas não carregam feridas, não carregam marcas vindas dos seus relacionamentos passados? Ou talvez dos relacionamentos presentes? Então, se nós não tomarmos cuidado, conviver pode se tornar algo doloroso. Viver com outras pessoas pode se tornar um inferno. Precisamos ter cuidado com isso. A outra frase é exatamente o oposto. É uma frase que diz assim: nenhum homem é uma ilha. Quem escreve essa frase é o John Donne. E aí eu quero fazer esse contraste. O Sartre, ele era um filósofo ateu. Ele era um homem que não cria na existência de Deus. E olha como ele enxergava os relacionamentos. Ele enxergava conviver com outras pessoas como algo ruim, como algo que pode se tornar muito ruim. E ele não está errado, em certo sentido, isso é verdade. Mas essa frase aqui foi escrita por um pastor anglicano, por um teólogo inglês chamado John Donne, onde ele fala exatamente o oposto. Ele fala: homem nenhum é uma ilha. E ele escreve isso por volta do ano de 1624. E quando ele fala sobre isso, ele estava falando sobre a profunda conexão que existe entre os seres humanos. Que todas as pessoas, elas precisam de outras pessoas. Não tem como eu viver a minha vida sozinho. Essa frase aqui é um trecho de uma frase maior, onde ele fala assim: nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha completa em si mesmo. Cada homem é um pedaço de um continente, uma parte do todo. O que o Donne quer falar com isso? Ele está falando que, na verdade, a nossa vida, ela só se torna completa. A nossa vida, ela ganha sentido e significado quando nós passamos a conviver com outras pessoas. Quando nós vivemos junto de outras pessoas, a vida ela começa a ganhar beleza. Ou seja, aqui ele defende a ideia de solidariedade, de empatia, de poder viver umas pessoas com as outras. Ou seja, se a frase do Sartre nos joga para o isolamento, porque se você pensar, o inferno é os outros, então é melhor eu viver sozinho. Se os outros têm a capacidade de me fazer mal, então eu não quero conviver com as outras pessoas. E tem muita gente nos dias de hoje chegando a essa conclusão.
Tem muita gente que não quer mais viver ao lado de outras pessoas. Logo no início aqui eu falei que o número de desigrejados do Brasil, de pessoas que estão saindo da igreja cristã evangélica no Brasil, aumenta cada dia mais. Lógico, existem muitos fatores que contribuem para que essas pessoas venham sair da igreja. Mas uma coisa que está acontecendo, e eu percebo muito, essa semana que passou, eu passei uma semana aconselhando pessoas praticamente quase todos os dias. E uma coisa que eu vejo é que as pessoas, elas estão cansadas. Elas não querem mais ter que viver uma vida em comum com outras pessoas. Elas não querem mais ter que dividir o mesmo espaço com pessoas. Eu estou lendo um livro de um autor norte-americano que ele fala que no mundo, a tendência que está surgindo no mundo é de cada vez mais pessoas que querem viver sozinhas. Pessoas que não querem construir famílias, que não querem se casar, que não querem viver com outras pessoas. Na Europa, isso já é uma crescente. Nos Estados Unidos, isso também já é uma crescente. E logo no Brasil, isso está começando a ganhar uma proporção grande de pessoas que elas olham para a vida e falam: não, eu estou bem sozinho, eu não preciso dos outros, eu estou bem sozinho. Tem gente que fala: eu às vezes viajo, já carrego 2 malas, se eu tiver um companheiro ou uma companheira, eu vou carregar uma 3ª mala. Não quero isso, quero ter uma vida mais livre. Então essa é uma tendência que está tomando conta da nossa sociedade. Eu posso dizer que não vai mais 20 anos daqui para frente, você vai ver que as pessoas elas vão optar por viverem sozinhas. Com muita tristeza, nós já percebemos, com muita tristeza, infelizmente, casamentos e famílias na nossa sociedade estão com os dias contados. Parece que existe prazo de validade, vai durar do ano tal até o ano tal, e depois vai se desfazendo. Nós estamos vivendo esses dias esses em que as pessoas elas não confiam mais umas às outras, elas não estão mais dispostas a abrir o seu coração umas para as outras, elas não estão mais dispostas a caminhar umas com as outras. Com isso, qual é o tipo de igreja que nós vamos construir? Se nós não tomarmos cuidado, qual é o tipo de igreja que nós teremos nos próximos anos? Uma igreja de pessoas individualistas, uma igreja de espectadores que vão vir, que vão sentar aí nos seus bancos, bonitinhos, que vão ouvir uma bela música, que vão ouvir um belo discurso, mas vão se levantar no final, vão embora, vão viver as suas vidas. Sendo que, nas Escrituras, a igreja de Jesus é tida como uma família. Na maior parte do Novo Testamento, igreja é apresentada como família. E o que é família? Família é aquela pessoa com quem você convive. Família é aquela pessoa com quem você acorda e vê ela. Família é aquela pessoa com quem você tem as suas diferenças. Família é aquela pessoa com quem você briga, com quem você discute, com quem muitas vezes você não quer falar porque você está fervendo de raiva. Família é isso, mas família também é aquele que está ao seu lado nos momentos difíceis e que muitas vezes é somente os que sobram quando vêm os dias maus nas nossas vidas e todas as outras pessoas nos abandonam. Às vezes são as pessoas da nossa convivência, do nosso amparo familiar que vão estar ali do nosso lado. Agora, quando você vive uma vida, opta por viver uma vida sozinho, como é que você vai lidar? Como é que você vai lidar com os dias maus? Como é que você vai lidar com angústias? Porque se você acha que viver relacionamentos traz angústias, e traz, esse é um fato, viver sozinho também. Viver sozinho também traz angústias. Ou seja, a mesma situação vem sobre os dois casos. Ou seja, se ambas as situações vêm sobre os dois casos, o que nós vamos perceber? Que a questão, então, não está tanto nas pessoas, está em nós. Está como nós enxergamos a vida. Está no fato como nós enxergamos as pessoas. Todas as vezes que eu tenho que intervir em situações de conflitos, e nesses últimos 20 anos como pastor, o que eu mais tenho feito é intervir em conflitos,
eu percebo que as pessoas elas têm sempre a dizer que o culpado é o outro. Elas estão muito ancoradas nessa ideia do sacrilegio, talvez sem nunca ter ouvido essa frase, o que o inferno são os outros. Mas sempre você vai ver, você chega para ouvir uma pessoa, ela vai dizer que ela está assim por culpa do outro. E se você for na outra pessoa, ela vai dizer que ela também está assim por culpa do outro. E o que você conclui com isso? Que ambos são culpados. Cada um carrega a sua culpa. E o grande problema é que eu preciso tratar primeiramente comigo. Eu não posso querer que o outro mude. Eu posso orar, desejar que o outro mude. Mas mudança é algo extremamente pessoal. Eu posso falar apenas por mim mesmo. Eu não posso falar nem responder por mais ninguém, a não ser pela minha própria vida. Então, o que eu vou entender com isso? Se há necessidade de mudanças, eu preciso entender que essa mudança, então, precisa começar em mim. Precisa começar na minha própria vida. Precisa começar na minha história. Porque pensar que o outro vai mudar é uma loteria. Pode acontecer, como pode não acontecer. E aí, às vezes, o grande problema é que você tem pessoas que elas vivem reclamando dos seus relacionamentos, vivem reclamando das suas convivências. E ao reclamar dos seus relacionamentos, ela já está dizendo que a culpa é do outro. Ela já está colocando o outro como culpado. Porque você não reclama de você mesmo. Você já percebeu? Dificilmente a pessoa ela tem que ser meio que já ter uma autoavaliação, uma autocrítica, uma maturidade para reclamar de si mesmo. Reclamar de si mesmo no sentido assim, de que eu estou vendo que tem coisas erradas na minha vida, que eu tenho feito escolhas erradas, que eu tenho tido posicionamentos errados, então eu preciso rever isso. Não, não é o comum. Quando as pessoas estão reclamando de quem? Do outro. Então, quando você está reclamando do outro, quando eu estou reclamando do outro, nós já estamos culpando os outros. E ao culpar os outros, nós estamos nos inocentando. E aí é como se tudo que está acontecendo fosse um único lado do problema. E é por isso que muitos relacionamentos quebram. Porque cada um vai se posicionar como estando certo. Eu sou dono da verdade, o outro é dono da verdade. Eu estou correto, o outro está errado. O outro diz que está correto e eu estou errado. Então cada um vai ficar do seu lado e cada um vai se segurar na sua posição. E aí o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. A única coisa que não vai acontecer é reconciliação. A única coisa que não vai acontecer é paz. A única coisa que não vai acontecer é harmonia. Cada um vai seguir o seu próprio rumo. Cada um vai viver a sua vida, mesmo que esteja vivendo debaixo do mesmo teto. E se nós não tomarmos cuidado, essas coisas podem acontecer com a gente, podem acontecer com os nossos relacionamentos, e a gente continuar cego em relação a isso. Empurrar com a barriga, sabe? Já que não está me afetando, está te afetando. Está afetando. É porque muitas vezes o orgulho não nos permite enxergar o quanto estamos sendo afetados por uma situação. Com isso, nós vemos que os relacionamentos pode ser algo muito ruim, pode ser algo que nos machuca, pode ser algo que atormenta as nossas vidas, ou algo muito bom, que vai proporcionar crescimento, que vai proporcionar alegria e amadurecimento. E aí, eu quero refletir com isso sobre vocês, sobre essas questões. Quero falar exatamente sobre o que torna os relacionamentos algo ruim ou doloroso nas nossas vidas. E o primeiro ponto é o individualismo. O que é o individualismo? O individualismo é quando nós queremos viver como uma ilha. O Tony diz, nenhum homem é uma ilha, mas nós queremos viver como uma ilha. Nós queremos viver isolados. Nós apenas pensamos em nós mesmos. Quando pessoas, dentro de uma convivência familiar, dentro de uma amizade, elas só olham para si mesmas.
ela só pensa em si mesma. Ela não está disposta a abrir, a compartilhar os seus sentimentos. É alguém fechado dentro de si mesmo. Isso é uma pessoa individualista. Uma pessoa individualista, normalmente, ela é uma pessoa egoísta. Uma pessoa individualista, normalmente, ela é uma pessoa que ela não acredita no valor do outro. Por quê? Porque se você está ao lado de alguém, se você está caminhando com alguém, a ideia é que você confia naquela pessoa. Se você não está disposto a abrir o seu coração, se você não está disposto a viver com o outro, a conviver, a ter essa troca, você vive para você. Você não confia no valor do outro, você não agrega valor no outro, você não enxerga o valor do outro. Isso vai se tornando muito ruim nas nossas vidas. Isso vai se tornando péssimo, para dizer a verdade. Porque isso é o começo do fim. O começo do fim é quando a gente vive uma vida desonrada. Vive uma vida onde a gente acha que a gente tem que viver apenas a nossa história. O que eu vejo muito hoje, e aí eu vou falar do âmbito familiar, de casamentos, de relacionamentos matrimoniais, que muitas pessoas se casam, mas ainda vivem na sua mente como se fossem solteiras. Quando você é solteiro, você tem a sua própria vida, você não presta muita conta nem dos seus pais, você é dono do seu próprio nariz, né? Que essa é uma frase tola, achar que somos donos do nosso próprio nariz, mas a gente acha que a gente é dono do nosso próprio nariz, né? Tem uma fase da vida que a gente acha que a gente é livre, faz o que quiser. E aí quando você passa a viver com uma outra pessoa, nós precisamos entender que nós não temos mais a nossa vida individual. Nós temos uma vida coletiva, nós temos uma vida com o outro. Nós passamos a viver com o outro. O que o Eterno diz lá em Gênesis? E não serão dois, mas serão uma só carne. O que o Eterno diz? Não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Gênesis 2,18. Ele diz o quê? Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja diante dele, como de frente por ele. Eu gosto dessa versão da corrigida de Almeida, embora o sentido é meio estranho, mas a corrigida diz assim: far-lhe-ei uma disjuntora que esteja diante dele. A palavra hebraica ali é Ezer Kenegdo, e essa palavra tem um sentido muito profundo, porque o texto está dizendo assim, que Deus iria dar uma mulher para Adão, que Deus iria dar uma mulher para o homem, e que colocaria ele diante dele. E a ideia diante dele no texto em hebraico é de frente com ele. De frente com ele. E o que isso quer dizer? Muitas coisas. Primeiro, que a mulher é construída em pé de igualdade com o homem. O homem não é superior à mulher, nem a mulher superior ao homem. Ambos são iguais. A ideia em Gênesis 2,18 é dizer: vou fazer alguém para o homem que seja correspondente a ele, que seja igual a ele, que esteja de frente. Só que essa ideia de frente no texto hebraico nos dá uma outra aplicação, que é assim: ela será a sua, tanto que a palavra Ezer em hebraico, ela será a sua ajudadora, mas também Ezer pode ser traduzido como ela será a sua salvadora. A mulher se torna a salvadora do homem muitas vezes, em muitos sentidos. E aí está dizendo, ela está diante dele como uma ajudadora, como alguém que vai ajudar, completar a missão, onde eles vão se completar. Mas tem uma outra conotação, que se o homem se distanciar do caminho do Eterno e começar a errar, a sua mulher será um elemento confrontador, irá confrontá-lo. Esse é o sentido de Gênesis 2,18. Então você vai ver que nós passamos a viver uma vida com outra pessoa para nos tornarmos um, para compartilharmos a vida. Quando você sai da sua casa para viver com alguém, você vai deixar a sua história original para trás. Você não vai apagar ela da memória, mas você vai abrir mão dela para construir uma nova história com a pessoa com quem você vai viver.
Não dá, não tem como querer construir algo novo olhando para trás. Não tem como construir algo novo agarrado aos modelos antigos. Tudo que é novo demanda mudanças nas nossas vidas. Aleluia! Então, quando nós tomamos uma atitude inversa, que é a atitude do individualismo, nós não valorizamos a pessoa que está do nosso lado. É como se a gente dissesse, ó, você está aqui comigo, mas não tem a mínima importância, porque eu continuo vivendo a minha vida da maneira que eu entendo. Numa igreja acontece a mesma coisa. Nós somos uma comunidade. O Novo Testamento diz que nós somos um corpo. Mas quando os membros de uma igreja, de uma comunidade, começam a viver cada um para si, e não em torno de um objetivo em comum, a visão do Evangelho, a visão do Reino de Deus é fragmentada, é quebrada. Porque as pessoas começam a viver individualmente. E muitas igrejas adoecem, e muitas igrejas morrem, exatamente porque os seus membros não vivem em unidade, vivem em individualidade. Então esse individualismo, ele é adoecedor em todos os momentos da nossa vida. O segundo problema é a falta de diálogo, é a falta de conversa. Com o momento que nós estamos vivendo, você já percebeu que nós acabamos tendo maior dificuldade em dialogar com as outras pessoas. Às vezes você percebe pessoas que conversam muito numa rede social, que falam a rodo numa rede social, mas pessoalmente elas não se comunicam. E na verdade a gente tem trocado a comunicação verbal pela comunicação digital. Não é raro você, quando você estiver num restaurante, numa lanchonete, olha ao seu redor. Se você também não se encontrar na mesma situação, você vai ver que numa lanchonete, numa cafeteria, todo mundo está ali. Às vezes tem pessoas reunidas numa mesa, mas elas estão o quê? Com seus celulares na mão. Elas estão fazendo outra coisa além de elas estarem ali convivendo com as pessoas. É muito comum hoje nas casas as pessoas sentarem na mesa, se é que ainda se sentam à mesa, porque isso é um hábito que está se perdendo a cada dia, e cada um fica ali com o seu celular, entretido no seu mundo, no seu mundo virtual, e não há mais diálogo, não há mais conversas. E isso vai se tornando muito ruim, porque você começa a guardar segredos, você começa a viver um estilo de vida próprio, e isso será desastroso logo mais ali na frente. Isso é um fato. O terceiro problema são as críticas destrutivas. O que é a crítica destrutiva? Tem gente que ela só consegue reclamar do que o outro faz. Tem gente que nada que o outro faz para ela ou em favor dela está bom. Ela sempre acha que poderia ser melhor. Então ela começa a fazer cobranças. Gente, quando você cobra alguém, quando você fica ali martelando alguém, dizendo que não está bom, que aquilo ali não prestou, você novamente tira o valor da vida daquela pessoa, dela estar ali com você. Você está dizendo que o que ela está fazendo não tem importância. Porque a pessoa que fez, se ela fez algo para você, ou se você fez algo para ela, você fez com a melhor das intenções, ou a pessoa fez com a melhor das intenções. Ou seja, aquela pessoa, ou você, ou aquela pessoa, fizeram um para agradar o outro, um para servir ao outro. E quando a outra pessoa tem a atitude de rejeitar, de falar não, e às vezes isso se torna um vício, e se torna um hábito tão enraizado nas pessoas, que elas vão passando por cima das outras como se fosse um trator. E, sei lá, nem percebi que fiz isso. Às vezes as pessoas elas começam a agir assim com as outras pessoas, sem nem ao menos perceber. Por quê? Porque já virou um mau hábito. Já virou um hábito, só que saiba que é um hábito destrutivo. Saiba que é um hábito pecaminoso. Saiba que é um hábito que vai trazer consequências desastrosas. Às vezes nós estamos nervosos com as outras pessoas, às vezes as outras pessoas também podem estar nervosas, e aí a gente precisa ter aquele ponderamento de pensar para falar,
pensar para falar, pensar antes de agir, não ter uma atitude reativa, porque são essas atitudes que geram grandes dores e às vezes dores irreparáveis nos relacionamentos. Precisamos ter um outro posicionamento em relação a isso. E com isso eu quero apresentar alguns passos de como nós podemos construir relacionamentos saudáveis. E o primeiro deles é uma comunicação clara e aberta, tanto no falar como no ouvir. Eu preciso falar o que eu penso. Eu preciso falar como eu enxergo, mas eu preciso saber como eu vou falar e o momento que eu vou falar. Às vezes as pessoas pensam, não, eu falo o que eu penso, só que falo o que pensa da maneira errada, na hora errada, no momento errado, e só faz estragos. Não, lógico, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser honesto, você precisa ser autêntico, até porque ninguém constrói um relacionamento saudável com máscaras. Todo aquele que coloca máscaras, ele está vivendo uma mentira, e mais cedo ou mais tarde as máscaras caem. Não, precisamos ser autênticos, verdadeiros, honestos, mas precisamos saber como e quando falar. Você não vai falar de um assunto delicado, de um assunto difícil, quando você está vendo que o dia está difícil, que a convivência está difícil, aí você vai e solta mais uma bomba. E aí a pessoa vai reagir, ou o outro vai fazer isso com você, e você vai acabar reagindo, e reagindo mal. Não! Sabe aquele momento? Conta até 10. Ah, não consigo, conta de 10 para 0, conta de 1 até 10 e 10 até 0, mas não fala o que tem que falar naquele momento. Tem um provérbio dentro desse livro aqui de Salomão que ele diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, como maçãs de ouro em bandejas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, a palavra dita ao seu tempo, ela pode ser muito bela, muito boa, ela pode trazer beleza, sentido e significado, mas a palavra dita fora de tempo pode levantar a ira, pode levantar uma discussão mais calorosa. Então, nós precisamos construir uma comunicação clara e aberta no falar, mas também no ouvir. Nós somos a geração que gosta muito de falar, em alguns casos, e pouco de ouvir. E quando eu falo de ouvir, é ouvir. É ouvir. Não é a pessoa estar falando e eu estou fazendo 300 coisas. Você não está ouvindo. Você não está ouvindo. Hoje eu comecei meu curso de terapeuta, psicoterapeuta, e uma das primeiras aulas que eu tive, né? Já estou tendo algumas, já passei das primeiras aulas. Fala-se muito na terapia de escuta ativa. É engraçado que o que eu ouço lá é tudo que eu já faço há mais de 20 anos como pastor, né? Mas é só para pegar o diploma mesmo e poder trabalhar como profissional na área. A escuta ativa, o que é a escuta ativa? Isso eu faço como pastor, eu acho que toda a minha vida. É você estar presente para ouvir o que o outro está falando. É você parar para ouvir. Nós não paramos para ouvir. Nós queremos que os outros parem para nos ouvir, mas nós não paramos para ouvir. Ouvir o outro implica eu estar atento, eu ouvir o que o outro está dizendo, eu olhar para a pessoa, sabe? Olhar para a pessoa, olhar nos olhos dela, ouvi-la. Às vezes, as pessoas, elas falam uma parte com a boca e o restante com os movimentos do seu corpo, do rosto, gestos. O nosso corpo se comunica. Quando a nossa boca se cala, o nosso corpo fala. Entendeu? Então, olhar para quem você está ouvindo, prestar atenção, parar. Gente, as pessoas, elas estão do nosso lado por um tempo, a vida é muito curta.
Quanta gente que eu conheci, que começou o ano, que eu conheço, não está mais vivo aqui. Na época da pandemia, quantos amigos eu não perdi? Pessoas novas. Eu preguei na igreja de um pastor em janeiro, de um pastor querido em janeiro. Em julho ele faleceu. Ele era mais novo que eu, ele faleceu. Então a vida passa muito rápido. As pessoas podem estar do seu lado hoje, amanhã podem não estar. Você pode estar do lado delas hoje, amanhã não estar. Então, tire do seu tempo para se dedicar ao outro. Tire do seu tempo para servir ao outro. Você só tem a ganhar. Às vezes as pessoas são mais curadas quando elas podem falar e você as ouve do que quando você aconselha. Às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo aconselhar ninguém, mas você consegue ouvir. Se você conseguir ouvir, você já tem o espaço necessário para as pessoas lançarem os fardos delas. E o Novo Testamento, Paulo diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Esteja disposto a ouvir. E em terceiro e último lugar, cultive a empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. É pensar, é se colocar. Às vezes a gente faz muitos julgamentos das pessoas. A gente tem uma tendência, uma mania horrível de sempre julgar os outros. Você pode não falar, mas que você pensa. Eu tenho certeza disso. Porque eu penso, às vezes eu não falo, mas eu penso. Todos nós, às vezes não, mas pensa. Só que a gente poderia fazer o seguinte exercício. Se colocar e falar, poxa, mas por que será que isso aconteceu? O que está acontecendo? Se fosse comigo, sabe? Olhar para o outro, se colocar no lugar. Talvez você ia perceber que o outro teve motivos para fazer ou agir como agiu. Talvez a vida do outro não esteja tão fácil assim. E por isso teve uma atitude abrupta, reativa, negativa. Sabe? Se coloca no lugar do outro. Pelo menos um pouquinho. Foi o que Jesus fez. Jesus abriu mão da sua glória e entrou na história como homem. Jesus, sendo Deus, Filho de Deus, Ele abriu mão da sua glória e se tornou como nós. Pense em alguém que abriu mão de si mesmo, do que lhe é importante, porque considerou a gente, considerou você e eu importante. Glória a Deus, né? E aí Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2,4. Aí ele diz, no verso 2,5, que sendo Filho de Deus, abriu mão, não viu por usurpação ser igual a Deus, antes abriu mão da sua glória, e entrou, assumiu a forma de servo. Jesus se diminuiu. Jesus olhou para a gente e considerou a gente mais importante do que a glória dele. Ele abriu mão da adoração dos anjos, da majestade, da eternidade, para se tornar humano, para se tornar como um de nós. E ele se torna para nós que queremos ser discípulos de Jesus, porque você não é um crente, você não é um evangélico. Eu quero que você entenda de uma vez por todas, nós somos discípulos de Jesus, nós somos os alunos de Jesus, e os alunos de Jesus, os alunos ouvem o que o mestre tem a ensinar e põem em prática o que o mestre ensina. Isso é seguir a Jesus, isso é seguir a Jesus. Nós não temos um rótulo religioso, nós somos os discípulos de Jesus no mundo, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Jesus nos trouxe a sua presença para que a nossa vida possa transformar a vida das outras pessoas. Somos discípulos, é isso que nós somos. E o discípulo de Jesus imita Jesus, e Jesus, em todo o tempo, ele olhou para o outro e serviu ao outro. Faça isso. Comece você. Se o outro não faz por você, se ninguém faz por você, faça você pelo outro. Aí você vai perguntar, por que eu tenho que fazer? Porque você conhece a Deus, porque você se vê e se enxerga como um discípulo de Jesus. Então, se somos discípulos de Jesus, vamos imitar a Jesus. E porque se não for você que vai começar algo,
As mudanças começam na nossa própria vida. Se eu quero que a realidade mude ao meu redor, eu primeiro preciso deixar que eu mude, que a minha realidade interna mude dentro de mim. E aí as coisas começam a mudar ao nosso redor. Se o outro não serve, sirva você. Faça a sua parte como servo de Deus, como discípulo de Jesus, como alguém que está disposto a mostrar o amor de Jesus para o outro. E o restante está nas mãos de Deus. Porque o que nós fazemos em nome de Jesus sempre produzirá em nossa vida galardão e recompensa. Se o outro não te recompensar, saiba que você receberá a recompensa da parte de Deus. Saiba que Deus não te deixará de mãos vazias. Saiba que Deus virá ao seu encontro e colocará a mão sobre você e irá te ajudar naquilo que você precisa da ajuda dele. Aleluia! Glória. E para concluir, relacionamentos saudáveis vão exigir esforço, vão exigir uma atitude intencional da nossa parte, mas isso irá trazer benefícios incomparáveis nas nossas vidas. Assim, ao investirmos nesses relacionamentos, nós também estaremos investindo no nosso bem-estar e um futuro mais harmonioso em nossa vida. Lembre-se das falas de Jesus, onde diz: dá e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por isso é necessário desenvolver diálogo, empatia e serviço ao próximo. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te bendizemos pela tua fidelidade, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Nós te bendizemos nessa noite, Senhor, pela tua graça. Pai amado, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nessa tarefa de construir relacionamentos saudáveis. Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, primeiramente, e através das nossas vidas, para que possamos viver a tua boa vontade e que para que possamos ser instrumentos que glorifiquem o teu nome, Pai. Peço a tua bênção e a tua paz sobre o teu povo. Oramos aqui em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero falar o nosso papel no papel vencido, para dar o Davi no encerramento. Amém? Deus abençoe.